Boa tarde, tudo bem com vocês? Estou aqui de novo um pouquinho atrasada por motivos muito importantes, porque hoje foi o dia do cabelo maluco na escola, tá? E quem fica maluco são as mães, mas tá tudo certo, estamos aqui, tá ok? E eu quero começar a trabalhar com vocês algumas ideias sobre as emoções. A nossa live de hoje, o nome dela é Por que os pensamentos positivos não funcionam? Quem já me conhece já sabe que eu fico falando, tenha pensamento positivo. O pensamento positivo é importante, é muito bom, né? E daí vem aquele questionamento, mas por que muitas vezes nós somos positivos, a gente pensa positivo e não acontece aquilo que a gente gostaria que acontecesse? Então eu quero trazer aqui, eu tô fazendo um treinamento com a Elaine Orives e eu tô aproveitando toda essa informação que eu tô recebendo lá também, né? Que eu já sabia algumas coisas, que eu já estudo faz tempo, porém às vezes a gente não faz o bingo, né? Como a Elaine fala, quando a gente recebe uma informação assim que a gente, entendi, né? É um bingo que a gente faz. Então eu quero mostrar para vocês aqui a escala das emoções, né? O porquê que o nosso pensamento positivo às vezes não funciona, né? Ou porque só o pensamento positivo não vai mudar a sua vida, tá ok? Fique ligado aqui que eu vou trazer algumas informações sobre isso para vocês, beleza? Sejam todos bem-vindos, se achegue aí na live, vamos estudar, pessoal, precisamos estudar. Então é o seguinte, aqui nós temos uma representação da escala das emoções e sentimentos. O que quer dizer isso? Depois eu vou trabalhar mais, né, aprofundar mais sobre cada uma delas. Então aqui, foi feito, né, uma medição das nossas emoções em hertz. Então o que isso significa? Que aquilo que eu sinto influencia diretamente nas minhas atitudes, né, nas minhas palavras e tudo mais, e consequentemente eu recebo de volta tudo isso. Imagina que nós vivemos aqui no mundo em uma bolha, né? Existe uma bolha invisível ao redor de nós. E tudo aquilo que eu emito, que eu sinto, que eu falo, né? Vai até essa bolha e volta para mim. Ele não vai para outra pessoa. Se você sente raiva, muita raiva de alguém, essa raiva não vai para outra pessoa, essa raiva volta para você, né? A não ser que você agrida outra pessoa, alguma coisa assim. Cantinha dos presentes, sejam bem-vindos. Então aqui, ó, para vocês terem uma ideia como que é essa medição, né? Nós temos aqui, a gente fala, né, em emoções de força, que são essas emoções abaixo de 175 Hz. O que acontece? A vergonha, a culpa, a apatia, a tristeza, medo, que mais tem ali? Medo, desejo, raiva, orgulho e coragem, né? E orgulho, no caso, até ali. Então, o que é essas emoções de força? É que você precisa fazer muita força para você realizar alguma coisa na sua vida. E aí vem aquela questão, né? Eu sou positiva, eu penso positivo, e por que eu não consigo nada positivo? Ou eu não realizo os meus sonhos, ou eu não consigo co-criar a vida dos meus sonhos, como a gente fala, né? Co-criar porque existe o poder criador, Deus, né? No caso, a energia que cria todas as coisas, e eu sou a pessoa que eu crio junto. Só que Deus me deu livre-arbítrio, então eu crio aquilo que eu quiser, junto com a criação de Deus. Então, por que muitas vezes o nosso pensamento positivo por si só não vai funcionar? Porque às vezes o que acontece, pessoal? Olha só, eu tive o seguinte bingo. Eu penso positiva e eu sou feliz. Desculpa. Eu sou feliz. Daí a gente sabe aqui, ó. Eu, antes de fazer esse comentário, eu vou continuar aqui. Aí você continua subindo a sua vibração. Daí você vai para a coragem, para a neutralidade, para a boa vontade, para a aceitação. A aceitação é uma coisa muito interessante. A razão, amor, alegria, paz e iluminação. Então, qual que é a dica? Você quer atrair coisas boas para a sua vida? Viva, no mínimo, no amor, na alegria. Mas, ó, só não confunda esse amor. Esse amor não é aquele amor de apaixonado, né? Que eu amo um e odeio o outro.
É um amor que excede todas as coisas, inclusive com pessoas, por exemplo, relacionamentos. Ah, eu amo tanto que eu não deixo a pessoa ir embora. Não ama. Ela tá num apego, né? Não no amor. Então, o amor é bem diferente. Já que a gente às vezes não consegue viver a vida as 24 horas no amor, então a gente procura viver na alegria a maior parte do tempo possível, que ainda está acima do amor, né? Alegria é 540, o amor é 500. Então, olha que interessante. Então, o que eu falo sempre, né? O que eu aprendi? Faça coisas, quanto mais coisas você fizer que te dê alegria, é isso que tu tem que estar, na vibração da alegria. Quando você está na vibração da alegria, você automaticamente já deixou tudo isso aqui de baixo, né, para fora. Mas eu quero trazer mais informações sobre isso. Então, por que que somente o pensamento positivo ele não vai mudar a sua vida? Porque, um exemplo, eu penso positivo, eu quero meu carro novo, né? Eu sonho com um trabalho melhor, com um relacionamento melhor, e é aquela história toda, e faço as meditações, e tô viajando nesse mundo. Só que existe uma pessoa que te fez um mal, ou que você acredita que aquela pessoa fez um mal para você, e você não perdoa. Existem muitas pessoas que falam isso, eu mesma já fiz isso, dizer eu não perdoo fulano porque não fui eu que errei, foi o fulano, a fulana que erraram comigo. Então é eles que têm que vir pedir perdão e não sou eu. O problema é que eles não existem para o universo. Eles não existem para o universo. Agora eu vou colocar a câmera para o meu lado de volta. Já deu para entender aqui, né? A escala das emoções. Então assim, eles não existem para o universo. No universo só existe eu e aquilo que eu estou sentindo. Então, tudo aquilo que eu estou sentindo, que eu estou pensando, que está na minha vibração, ele vai nessa bolha invisível e ele volta para mim de novo. Então, quando eu digo eu não vou perdoar fulano, ele não vai para o fulano, ele volta para você. E aí você fica na vibração da culpa, por exemplo, 30 Hz. Eu tô só fazendo assim para poder conseguir enxergar ali no computador, né? 30 Hz a vibração da culpa. Você fica nessa vibração da culpa. Você acha que você vai conseguir realizar os teus sonhos? Não, você não vai conseguir. Ou você fica ali na vibração da vergonha, por exemplo. Não tem como. Essas vibrações, elas fluem como se fossem andares de um prédio. No primeiro andar está a vergonha, no segundo está a culpa, no terceiro está a apatia, no quarto está a tristeza e assim vai. No quinto está o medo. Eu gosto de dar bastante exemplos de tristeza e medo e culpa porque são as emoções que mais afetam as pessoas. Então, assim, se você está na vibração da tristeza, no caso aqui no quarto andar, dentro do meu exemplo, da minha imaginação, você está no quarto andar. Nesse andar da tristeza, só vai ter coisas de tristeza. Então, não espere, se você está vibrando nessa energia de tristeza, não espere receber amor, por exemplo. Não espere receber carinho, atenção, alegria mudar a sua vida, porque você vai viver naquela tristeza e essa tristeza ela tem que voltar, ela tem que voltar. Então, se você quer mudar a sua vida de verdade, você quer mudar a sua vida, você precisa mudar a vibração das suas emoções. Existem técnicas para isso, sabe? Às vezes eu digo, mas eu não consigo, ok? É difícil no começo? É difícil, porque a gente não está acostumado. Hoje eu estava comentando com uma pessoa, eu falava assim, nossa, mas é tão fácil fazer isso. A pessoa falava, não, não é fácil, é difícil. Primeiro, você tem que acreditar que é fácil. Segundo, você tem que querer, né? Quando a gente não quer as coisas, a gente diz que é difícil, porque o difícil eu não vou nem tentar fazer. Se você não sabe por onde começar, o que fazer, existem pessoas que possam te ajudar. Principalmente essas pessoas que já estudaram sobre isso, sobre a escala das emoções, sobre pensamento, sobre o que o cérebro, né, faz com a gente, as conexões e tudo isso. Então, existem muitas pessoas que têm técnicas para ajudar você a resolver isso. Mas não espere você ter uma vida de sucesso, de alegria, de prazer se você vive na culpa, por exemplo. Se você vive questionando o governo, né? Um exemplo. Mas o governo fez isso, ele tá errado, porque isso, porque aquilo.
Cara, não existe governo para o universo, existe você e a vibração que você está sentindo. Por isso que Madre Teresa de Calcutá ela dizia: não me convide para manifestação anti-guerra. Se for uma manifestação a favor da paz, eu estarei lá. Não me convide para manifestação contra a fome. Se me convidarem para manifestação a favor de ter mais comidas na mesa, ela estava lá. Então ela já entendia tudo isso. O que quer dizer isso? Quando você está lutando contra a fome, é isso que você está vibrando, é a energia da fome que você está colocando para fora, e mais disso precisa ter para manter a sua energia. Se você é a favor da paz, por exemplo, né, ou é anti-guerra, mas você não escolhe, é a mesma coisa, ser a favor da paz ou da guerra, né, ou anti-guerra, seria a mesma coisa, só que a vibração não é a mesma coisa. A vibração, ela é outra. Se tu tá vibrando na guerra ou vibrando na paz, é diferente, sabe? Se tu tá vibrando a favor da paz, você vai vibrar a paz e mais disso vem para você. Se você está anti-guerra, o nosso cérebro, nossas emoções, eles não entendem o anti ou não. Vai ser guerra. A emoção a palavra não significa nada se você não tiver uma emoção. Mas quando nós falamos numa palavra, muitas pessoas têm uma emoção muito forte, né? E essa emoção é a que cria, principalmente. Por que pensamento positivo, então, às vezes não funciona? Porque você pensa positivo, mas você está emocionando na falta, por exemplo, na escassez, na doença, na tristeza. Aí você diz assim, mas eu preciso ser humano, né? Eu sou humana, eu sinto tristeza quando alguém se vai, eu sinto isso, ok? Você pode sentir, e é natural do ser humano sentir isso. Só que não é natural você continuar nisso por muito tempo, sabe? Você precisa sair disso se você quiser ter uma vida digna e se você quiser fazer com que a sua família, as pessoas ao seu redor também tenham essa vida digna. Então, eu quero compartilhar aqui com vocês algumas coisas bem interessantes aqui. Eu até vou ler um pouquinho porque às vezes a gente falando, a gente não passa a informação como eu gostaria que fosse, né? Então, desvendando as emoções e as frequências vibracionais correspondentes. Quem foi o cara que começou a estudar sobre isso? Foi David Ramon Hawkins. Então, a escala de Hawkins que diz, né? Esse cara nasceu no dia 3 de julho de 1927 e faleceu no dia 19 de setembro de 2012, no Arizona. Ele foi um médico, psiquiatra e também escritor que dedicou boa parte da sua vida a estudar e entender mais sobre a consciência humana. Ele diz assim que o nível das emoções que nós temos é o nosso nível de consciência. E eu acho interessante sobre isso, porque como eu passei também sobre isso, eu acredito que sim, né? Porque quando você eleva a sua energia, eleva as suas emoções, você automaticamente eleva a sua consciência. E você entende, daí você chega naquela emoção lá, né, da escala ali da aceitação. Você entende que cada pessoa tem a sua escolha e a gente não pode interferir na escolha da pessoa. Por isso que quando vem alguém, né, pedir ajuda para mim, uma vez eu tentava ajudar as pessoas, eu queria ajudar porque eu sei que funciona e é bom e aquela coisa toda, né? Hoje eu já entendi, entrei na emoção da aceitação. Se a pessoa não vir pedir minha ajuda, eu não vou ajudá-la. Eu sei o caminho, eu sei o que fazer, mas eu não vou ajudá-la. Por quê? Porque ela tem livre-arbítrio. E às vezes é necessário que a pessoa viva essa emoção o tempo que ela escolher viver, para o aprendizado dela, para a evolução dela. Então, assim como eu aceito isso hoje, né? Hoje eu já aceito. Pode ser pai, pode ser mãe, pode ser filho, pode ser qualquer pessoa. Se ela escolheu viver nessa situação, eu vou aceitar e eu vou deixar ela no tempo dela. Eu estou fazendo essas lives justamente para isso. Para a pessoa que escolhe mudar, ela já tem umas informações aqui. E se ela quiser ajuda, não sabe como, eu estou aqui para ajudá-la também. E existem muitas outras pessoas também que podem fazer isso, né? Mas a gente já tem um caminho de como fazer.
Daí é só pegar o passo a passo e fazer. Então, esse médico psiquiatra, ele foi um médico psiquiatra e também escritor, que dedicou boa parte da sua vida a estudar e entender sobre a consciência humana. Todo esse interesse se originou de suas expectativas de vida e também de quase morte pela qual passou. Pessoal, é muito interessante porque a maioria das pessoas, eu digo a maioria porque não sei se todas, mas as pessoas que eu estudei até hoje, que me ensinaram muito, que foram meus mestres, eles só chegaram nessa evolução através do sofrimento, sabe? A gente fala, né, ou vai pela dor ou vai pelo amor. Muitas pessoas vai pela dor e ela necessita. Eu mesma fui pela dor. Quando comecei a alterar, mudar a minha consciência da vida que eu estava levando, foi por quê? Porque meu filho estava quase morrendo. E quando uma mãe vê um filho quase morto, você, né, tipo, alguma coisa acontece, algum milagre acontece. A gente precisa ter uma evolução, não tem como. E essa evolução, pessoal, não é ser melhor do que ninguém, é entender que as minhas emoções... O que eu entendi na época? O que eu comecei a entender? Que tudo aquilo que eu estava sentindo, eu estava pensando, estava passando para ele. E isso, sentimentos de baixa vibração, né, ou os de força que a gente fala, que é a angústia, medo, tristeza, culpa, né, esses sentimentos nos trazem doenças. Ao contrário, se você parar de vibrar nisso, você se cura, né? A pessoa que nunca vibrou nisso, ela nunca vai ficar doente. Mas a maioria das pessoas vibram nessas emoções baixas, na frequência baixa, e a gente acaba tendo doenças. Então, quando você começar a sair dessa vibração, você começa a se autocurar e a curar as pessoas que existem ao seu redor. Aqui, não sei se é nesse texto mesmo que eu li, mas se uma pessoa mudar a vibração dela, ela vai mudar a vibração de muitas outras pessoas. Ela vai ajudar. Porque o que acontece? As coisas acontecem na nossa vida, ela é uma média de todas as vibrações, de todas as emoções que as pessoas estão sentindo, é uma média. Por isso que muitas vezes nós estamos nos esforçando para fazer alguma coisa e ela não acontece, porque também é uma média da vibração das outras pessoas que estão me afetando. Então, por isso que a gente, quando começa a estudar, no caso eu aqui, Kelly Moraes, Elaine Orives, o Pedro Calabres são os meus professores, tá? Eu tô citando o nome que são meus professores. Eles querem, quando eles entendem um negócio, eles querem que todo mundo entenda, sabe? Por quê? A gente quer que todo mundo entenda. Porque quanto mais pessoas entenderem esse processo, mais lindo o mundo será. As pessoas serão melhores, tudo vai funcionar melhor. E a nossa energia, mas eu não sou ninguém, só eu no mundo. Não, existem muitas pessoas tentando fazer isso, sabe? Então, quanto mais pessoas fizer, melhor. E é muito mais fácil do que você imagina. Mas eu vou continuar aqui o texto. Então, esse autor, né, o David Hawkins, ele também passou por quase morte, né? Uma situação de quase morte. Durante toda a sua infância e adolescência, ele viveu uma série de acontecimentos transcendentais. Já adulto, formou-se em psiquiatria e também serviu na Segunda Guerra Mundial. Olha só, pensa uma pessoa trabalhar na guerra, né? Quais são as emoções que tem ali, o sentimento das pessoas morrendo, pessoas se curando, pessoas que deixaram suas famílias, né? Pense bem como é que é a situação. Ele chegou à beira da morte por causa de um vício em álcool, chegando a ficar inconsciente. Segundo ele, quando acordou, se sentia diferente e acreditava estar com a consciência mais elevada, além de um forte sentimento a respeito da existência de Deus. Olha só, ele teve um momento de quase morte e quando ele se recuperou disso, ele teve uma alteração da consciência. Ele entendeu que a vida não era dele, né, que existia Deus e que Deus podia ajudá-lo nessa recuperação. Foi então que dedicou a sua vida a elevar a própria consciência espiritual e ajudar outras pessoas a fazerem o mesmo. No ano de 1979, ele mudou-se para a cidade de falecimento, onde viveu em reclusão e silêncio interno por um longo período. Quando retornou à sociedade, começou a escrever suas obras a respeito do tema. Na física quântica, então, vamos lá. Então, vocês já entenderam um pouquinho sobre o autor, né? Quem é essa pessoa e o porquê que ele fez isso.
E eu digo para você, se você não confia nele, acha que ele é besteira e tudo mais, experimentar na sua vida. Experimente viver na alegria a maior parte do tempo. Puxando aqui o gancho de novo, voltando a recapitular. Por que que os seus sonhos... Ah, mas eu vivo na alegria e não acontece coisa. Porque talvez você viva na alegria num sábado à tarde, no final de semana, numa festa que você vá. Mas o resto do teu tempo você está vibrando na culpa, na tristeza, na angústia, no medo, na tristeza, na culpa, na vergonha. E aí você vai... É uma média de todas as suas emoções. Então, para você conseguir alterar isso, você vai ter que devagar, de segunda a segunda. 10 minutinhos por dia, ok, 10 minutinhos é melhor do que nada. É pouco, mas é melhor do que nada. E você vai fazendo disso um hábito na sua vida. De repente, por mais estressante que seja o teu trabalho, você pode fazer dele, né, uma alegria, um momento de comemoração. Eu assisti um professor que dizia assim, que quando você vai para o trabalho... Eu não vou lembrar o nome dele agora, mas era na parte de administração. Quando você vai para o seu trabalho, faça desse dia uma festa. Se arrume com a sua melhor roupa, né? Faça o melhor que você pode, como se você fosse para uma festa. Porque todo dia é um dia de festa. E eu estava até comentando aqui com meus pais ontem, que o meu filho, ele faz todo dia ser uma festa. E eu ajudo isso a acontecer, porque hoje eu já entendi, né? Eu já entendi que quanto mais festa a gente tiver na nossa vida, mais alegria, né? Não é esbanjar as coisas. Como ele tá na semana da criança na escola, então ele sim tá numa comemoração, né? E eu aproveito essa comemoração para me alegrar também. Então, segunda foi uma festa, hoje é terça, foi uma festa, amanhã será uma festa, quinta-feira será festa. E o nosso dia, assim, a gente tenta fazer festa todos os dias, com aquilo que a gente tem para aquele dia, né? Então, sempre comemorar. Mas vamos lá estudar um pouquinho sobre a física quântica. Então, a vibração significa energia. Vibração significa energia. Sendo assim, tudo no universo é energia e tudo vibra. Isso aqui é bem interessante, pessoal, não precisa entender, mas é tudo energia. Nós somos energia, nós vibramos. E aquilo que nós vibramos, a gente não fala isso quando você está com uma raiva que chega a doer a circulação do sangue, né? Algo mexe por dentro da gente, as nossas células, elas se movimentam com qualquer emoção. Então, quanto mais emoção de alegria, de amor, né, de aceitação você tiver, a sua vida será melhor, porque é mais disso que você vai receber. Além disso, cada vibração possui uma frequência própria. Cada vibração possui uma frequência própria. Essa vibração é medida por hertz, ou seja, em ciclos por segundo. Cada sentimento possui uma vibração correspondente. Mas, de um modo geral, são classificadas em apenas duas categorias, as positivas ou a negativa. Ou você vibra alto, positivo, ou você vibra baixo, negativo. Aí é a escolha de cada um, né? Só existem esses dois. Então, a metade está para cima, a metade está para baixo nas emoções. Sentimentos associados aos níveis de consciência de força são ruins e negativos, que são aqueles sentimentos que eu falei para vocês. A raiva, a culpa, a tristeza, medo, a angústia, né? Afinal, eles são causados por muito apego. Nesse sentido, este apego pode ser até mesmo pelo próprio sentimento. Muitas vezes as pessoas falam assim, mas eu não consigo parar de sentir isso. Por quê? Porque é um apego e porque você tem um ganho com isso. Existe um ganho. Então, você precisa descobrir qual é o seu ganho. Quanto mais consciência você tiver sobre isso, mais fácil de mudar tudo isso, tá? Então, essas emoções, tristeza, né? Raiva, tristeza, medo, angústia, vergonha, elas são emoções de baixa frequência. E elas são, então, causadas, né, afinal, por muito apego. Nesse sentido, este apego pode ser até mesmo pelo próprio sentimento. Ao mesmo tempo, pode ser por egocentrismo, ego. Não deixo por nada, porque eu sou certo, porque não sei o que, aquelas coisas todas. Ou também por competição. Alguém fez algo errado para mim, então eu não vou perdoar, ele que venha me pedir desculpa, né? Começamos aquela corda, né? Jogo de corda, para ver quem tem mais força.
e bem no fim todo mundo se arrebenta. No final das contas, alguém solta a corda e todo mundo se arrebenta, né? Ou seja, para um ganhar, outro tem que perder. Às vezes pode ser pela própria zona de conforto. Então aqui está falando um pouquinho sobre como que pode acontecer isso e por que às vezes acontece, né? O que eu falo aqui? Cada pessoa é única e a gente tem que estudar para perceber aonde que está o nosso ponto fraco. Então, o que ele fala assim? Força. Primeiramente, os níveis de consciência de força são energias que vão contra o fluxo da vida. Gente, quando a gente começa a entender isso, a gente muda, é o que eu falo. Se não for pela pessoa, né? Se a pessoa não merece o teu perdão, se a pessoa não merece que você faça as pazes com ela, você nunca precisa conversar com a pessoa, mas você tem que resolver ela dentro de você, tá? Se essa pessoa não merece, faça por você, só por você. Porque lembra, no começo da live eu falei que existe uma bolha ao redor de nós, né? Minha imaginação para explicar isso. E tudo aquilo que eu imito aqui volta para mim. Então, a raiva que eu sinto de alguém não chega na pessoa. Ele vai até uma altura e volta para mim. Então, para que eu vou viver uma vida de merda, né? Tentando prejudicar o outro. Muitas vezes eu não vou nem prejudicar o outro. E sim, vai me prejudicar, sabe? Então, ou seja, essas emoções pesadas, negativas, elas são energias que vão contra o fluxo da vida. Tudo que é pesado... Agora eu lembrei alguma coisa aqui, mas não é isso, tá, pessoal? Mas passou na minha cabeça, eu vou falar. Tudo que é pesado não é de Deus, sabe? Tudo que é pesado não é de Deus. Eu ri agora, passou aqui na minha cabeça, não sei porquê. Mas enfim, porque não é o fluxo da vida. Se você precisa fazer força para algo acontecer na sua vida, ela não é legal. Se você precisa fazer força para o teu trabalho ser desenvolvido, ele não é legal. Se você precisa fazer força para manter o teu relacionamento ou para ter um relacionamento, ele não é legal. Então, tudo que tem força não é legal. Não é o fluxo da vida. Você está nadando contra a maré. Você está nadando contra a maré. Então, você precisa soltar de todas essas emoções para começar a viver no fluxo da vida. Quando a pessoa vive no fluxo da vida, ela tem saúde, ela tem paz, ela tem alegria, ela tem amor, ela tem dinheiro, inclusive, ela realiza os sonhos dela. Então, é tudo porque você está no fluxo da vida. Algumas pessoas, elas realizam os sonhos delas, mesmo estando no fluxo contra a vida? Sim, mas é muito mais pesado. É o que a gente fala. Pensar negativo, sentir negativo, ele é muito mais difícil do que você pensar ao contrário e sentir o contrário. A energia do fluxo da vida, ela é muito mais leve. Então, ou seja, a vida que era para fluir, ser fácil, abundante, acaba se tornando difícil, estressante, sem graça e escassa. Vou ler de novo, pessoal. Olha só. Pessoas que vibram na culpa, no medo, na tristeza, na vergonha, são pessoas que estão vibrando na baixa vibração da energia, né? Elas estão recebendo o fluxo contrário da vida. Elas estão nadando contra a maré. Então, os níveis de consciência de força são energias que vão contra o fluxo natural da vida. Ou seja, a vida que era para fluir, ser fácil, abundante, acaba se tornando difícil, estressante, sem graça e escassa. Ok? Você quer que sua vida seja abundante? Você quer ter prosperidade na sua vida? Comece perdoando todo mundo, comece saindo da energia da vergonha, do medo, da tristeza e vai elevar a sua energia. Aí você vai conseguir as coisas que você quer na sua vida. Então, segundo o Dr. Hawkins, esses níveis de consciência de negativos, a gente pode citar quais deles, por exemplo, a vergonha, a culpa, apatia, tristeza, medo, apego, raiva e orgulho. São esses sentimentos, essas emoções que te deixam numa baixa vibração, recebendo coisas do mesmo nível. Ao passo que você abaixa a sua vibração e se apega aos sentimentos relacionados à força, a sua vida se torna mais pesada, bem como cansativa, medonha, triste, sem cor, sem brilho, ou seja, sem vida, sem vida.
Os níveis de consciência na escala de força têm relação com as partes primitivas do cérebro. Ou seja, cara, isso aqui também já é uma consciência enorme, né? Você quer viver uma vida primitiva, né, sem consciência, ou você quer ter uma vida mais consciente e ser uma pessoa evoluída? Uma pessoa evoluída, ela vai ter que evoluir os sentimentos dela também, né? Ou seja, com o cérebro reptiliano e com o sistema límbico, que são focados na sobrevivência. Então, aqui nós vamos estudar um pouquinho para vocês entenderem essas forças, né? Níveis de consciência de força, o que acontece em cada uma. Vou tomar um pouquinho de água aqui, dá licença. Então, aqui, na vergonha. Quando nós estamos na vergonha, o que é vergonha? Quando você já quer se esconder das pessoas, quando você não tem coragem de se mostrar para alguém. Por exemplo, a pessoa está devendo para alguém e você está com muita vergonha, você está devendo para alguém, você está com muita vergonha dessa pessoa, o que você faz? Você foge, você se esconde, você faz tudo pra, né? E não é só a questão da dívida, é a questão de outras, muitas coisas. Normalmente é relacionado à dívida, porque nem que eu deva um favor, por exemplo, né? Eu vou ficar na vergonha quando eu não consigo cumprir com isso. Eu queria, mas não consegui, então eu fico vibrando na vergonha. A vergonha, então, é 20 Hz, é quase morte, né? É o nível de consciência mais baixo do ser humano, sendo que tem menos energia. Então, quando nós vibramos na vergonha, nós não temos energia, tá? E a energia física, tá, pessoal? A gente fica apático, tá ali, ó, não consigo, eu tento fazer alguma coisa, mas eu não consigo. Muitas pessoas estão vibrando na vergonha e às vezes elas não sabem, né? Às vezes a energia dela tá esgotada e ela não sabe por quê. Então é bom esse tipo de conteúdo para que a gente tenha consciência. Ah, mas o que será que está acontecendo comigo? Vou estudar, vou resolver aqui, vou trabalhar para poder sair disso. A princípio, uma pessoa que está vibrando, né, na vergonha, ela não toma decisões. Olha, pessoal, que interessante. A princípio, a pessoa que está vibrando na vergonha, ela não toma decisões, não interage com outras pessoas e não possui experiências de vida. Ainda mais, isto acaba interferindo no processo de aprendizagem dessa pessoa. Em um grau leve, se apresenta como timidez. Em contrapartida, em um nível excessivo de vergonha, a pessoa quer sumir, desaparecer ou até mesmo suicidar-se. É o nível do extremo ódio pessoal. A pessoa tem vergonha até de si mesma. Fez sentido tudo isso? Para mim faz muito sentido, por isso que eu até leio devagar, porque é exatamente isso que acontece com a gente quando a gente está vibrando nesse 20 Hz aqui, na vergonha. Então, ó, a pessoa, no nível excessivo de vergonha, a pessoa quer sumir, desaparecer ou até mesmo suicidar-se. É o que eu falei antes, quase morte. É o nível de extremo ódio pessoal. A pessoa tem vergonha até de si mesma. A emoção é de humilhação. O processo de vida é de exclusão, pois a pessoa tenta se eliminar das coisas que lhe dão prazer e até mesmo da própria vida. Então, ela tenta sair de tudo aquilo que dá prazer, ela tenta se mutilar, ela tenta fazer só aquilo que vai fazer o seu corpo sofrer, sua alma sofrer, seu espírito sofrer. Então, ele foge de tudo que dá prazer, né? E às vezes até mesmo da própria vida. A visão de vida de uma pessoa com essa vibração de miséria é de miséria. A pessoa se sente miserável. Portanto, a dica aqui é a seguinte. Olha só, para quem sente muita vergonha, então a dica é a seguinte. Não se cobre tanto, não queira ser perfeito em tudo o que faz. Aceite que você é um ser humano e, como todos os seres humanos, você também comete algumas falhas. Pare de se vitimizar e não dê tanta importância ao julgamento alheio. Você sabe o seu valor real. Afinal, o que o outro pensa a seu respeito não define quem você é verdadeiramente. Seja mais otimista, cuide mais de você, permita-se. Inclusive, ontem eu estava nesse comentário aqui. Cuide mais de você, né? Cuide mais de você.
Pare de se vitimizar. Vítimas não prosperam. Vítimas não prosperam. Vítimas não prosperam. E às vezes nós precisamos falar alto isso para a gente ouvir. A gente mesmo ouvir. É muito interessante que quando eu estou falando aqui para vocês, como eu estou falando alto, eu acabo ouvindo também. Isso é bom para nós, porque o nosso cérebro ele entende muito mais fácil. O outro sentimento aqui que vibra muito baixo é a culpa. É o 30 Hz. A emoção é de ofensa, remorso. O processo de vida é de destruição. A visão de vida é de condenação. Ou você está se condenando ou você está condenando o outro. A culpa, e daí, pessoal, aquilo que eu falei no início, não interessa quem você está culpando. A culpa é uma vibração que está dentro de você e ela é sua, ela não é do outro. Não interessa as cagadas que o outro fez. Não interessa, não é que a gente vai aceitar tudo, tá? É diferente. Não misture as coisas, seja inteligente, seja adulto, quem está assistindo aí e quer mudar a sua vida. A culpa, quando você joga a culpa em alguém, primeiro você está se vitimizando. Segundo, a culpa não vai chegar no outro, ela vai voltar para você. E aí você não muda a sua vida, de repente você está se culpando porque você não mudou a sua vida. Então lembre-se, pare de ser vítima, fale alto com o seu cérebro e diga assim, vítimas não prosperam. E mude de vida, sabe? Mude de vida. A culpa é um estado um pouco mais elevado do que a vergonha, pois para uma pessoa se sentir culpada, ela precisa fazer algo. Tá errado, né? Nesse estado, normalmente as pessoas agem muito pouco. Agem pouco por quê? Porque eu vou fazer errado e aí eu vou me culpar de novo, tá? Nesse estado, normalmente as pessoas agem muito pouco, fazem papel de vítima e culpam os outros pelas situações indesejadas em sua vida, bem como vivem de recordações passadas que lhe causam algum mal, sabe? Eu fiz algo errado no passado, eu sou a vítima, mas ao mesmo tempo eu tenho a culpa, ou alguém tem a culpa, e eu fico repetindo aquilo. Só que o problema, pessoal, está no quê? O que você está pensando, sentindo agora vai criar o teu futuro, vai criar o teu amanhã. Então, se você tem uma emoção que precisa ser trabalhada, trabalha ela hoje. E termina com ela aqui e muda a tua frequência e vai procurar outras coisas na sua vida. Não continua criando a mesma coisa, senão daqui a um pouco você vai ser culpado de novo por ter criado mais coisas ruins na sua vida, né? Que tu nem sabe de onde que vem. A culpa nada mais é do que um arrependimento por um ato que realizamos de forma equivocada. Em outras palavras, nós não nos permitimos errar. Esquecemos que somos seres humanos e queremos ser perfeitos em tudo o que fazemos. Mas por outro lado, nós erramos e está tudo bem. Afinal, isso é algo normal e natural e não deveríamos sentir tanta culpa. Cara, nós estamos aqui para aprender, para fazer as coisas, para aproveitar essa vida, para viver novas experiências. E quando nós vamos viver novas experiências, a gente vai errar. Porque é novo, você nunca fez. Quando você fizer, você não vai ser tão bom assim. Até você treinar aquilo que você quer e ser bom. Então, para de se culpar. Veja que você é uma contribuição, que você está aqui num paraíso para aprender, para desfrutar, para viver. E curta tudo isso, né? Afinal, isso é algo normal e natural e não deveríamos sentir culpa. Portanto, devemos aprender com os nossos erros e nos perdoarmos depois. O excesso de culpa pode levar você a se tornar uma pessoa autocrítica. Isso irá impactar diretamente a sua autoconfiança e a sua autoestima. Você poderá começar a se julgar e a não se sentir capaz. Além disso, se culpando, você irá desperdiçar sua energia e seu tempo, que são muito preciosos por sinal. E isso irá debilitar a sua saúde física e mental. Então, pessoal, para de se culpar. Pelo amor de Deus, pare de se culpar pelas coisas. Aprenda a não fazer de novo igual. Só aprenda para não fazer de novo igual. Então, o que eu falei? Você fica na culpa, você não muda a sua vida, você cria mais disso para a sua vida e a sua saúde física e mental vai para o ralo, né? Vai para o ralo. Então, e você desperdiça seu tempo de qualquer forma. Às vezes a pessoa fala, mas eu não estou preparada para isso. Preparado ninguém está.
A gente vai estar preparado, o dia que estiver preparado a gente morre, tá? A gente não precisa mais viver nesse mundo aqui. A gente tem que, claro, estar se aperfeiçoando todo o tempo, mas sempre vai ter coisa para fazer melhor. Sempre. Não existe uma pessoa que já sabe tudo e tá tudo prontinho. Inclusive as minhas emoções. Eu hoje já trabalhei muito, né? Digo, de um tempo para cá, eu ando muito melhor, eu ando muito mais consciente de tudo, mas sempre tem coisa para limpar. É como o banho. Às vezes a pessoa fala assim: "Ah, mas viver essa vida assim é muito difícil porque você tem que estar, né, se vigiando". Você toma banho uma vez na vida e você esquece pro resto da vida de tomar banho, tá tudo bem? Não, você vai feder. Assim como você vai feder o teu corpo físico, vai feder as tuas emoções, vai feder a tua alma, o teu espírito, tudo vai feder se você não cuidar todos os dias. Você precisa fazer limpezas todos os dias. Só que, claro, pessoal, quando a gente começa uma limpeza, pensa numa casa, né? Está toda suja, bagunçada. Quando você faz a limpeza pela primeira vez, existe muita coisa que tem que ser jogada fora, organizado num lugarzinho, tudo, tá. No outro dia que você vai fazer a limpeza, está muito mais fácil de fazer. E se você fizer todos os dias, chega um dia que você não vai achar nem sujeira mais para estar limpando, né? É uma metáfora aqui que eu trouxe, mas é muito necessária. E é assim que acontece com a nossa vida. Ele vai ficando mais fácil. Vai ficando mais fácil. Consequentemente, se você não tiver disposição de começar a fazer a primeira faxina, que é difícil, você nunca vai limpar a sua casa. Você vai viver no lixão. Então, toma cuidado. Toma cuidado com o que você escolhe para sua vida. Transforme a culpa em um ato de amor. Pense o que pode fazer diferente e melhor hoje para alegrar o seu coração e sair dessa frequência baixa de culpa. Se perdoe pelas coisas que cometeu no passado. Não se culpe. Definitivamente, antes você não tinha a consciência que você tem hoje. Então, se magoou alguém, peça perdão, faça o Ho'oponopono, perdoe, se permita ser humano, né? Para quem não sabe, a oração do Ho'oponopono são 4 frasezinhas bem pequenas que eles fazem uma limpeza nas suas emoções no ser humano. Porque quem criou o Ho'oponopono é assim: sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Quem criou essa técnica, ele entendeu que não existe o outro. Se eu estou me relacionando com problemas dos outros, é porque esse problema está em mim. Inclusive, os psicólogos falam que o outro é o espelho que reflete aquilo que está dentro de você. Então, se você está se incomodando muito com alguém, esse alguém ele é o espelho que está refletindo você. No caso aqui das energias que a gente fala, das emoções, é o que vai e volta, né? Não tem como você emitir vergonha e receber amor. Ou você emite amor e recebe amor, você emite vergonha e recebe vergonha, você emite tristeza e recebe tristeza. E a questão da tristeza, deixa eu ver, até vou falar daqui um pouco, eu acho, né? Vou falar, depois eu falo sobre a tristeza, tá? Beleza. Então, vamos pro próximo aqui. Ho'oponopono, 50, é o Ho'oponopono é a oração. Apatia, 50 Hz. A emoção é de desespero, falta de fé. O processo de vida é de abdicação. A visão de vida é de desesperança e vitimização. As pessoas que se encontram no estado de apatia estão paradas no tempo e paralisadas diante dos acontecimentos da vida. Logo, são pessoas que perderam o brilho no olhar e na motivação. As pessoas geralmente ficam nesse campo vibracional quando perdem o emprego e com o término de um relacionamento. Sabe aquele apagão que dá nas pessoas? Tipo assim, agora, o que eu faço? Né? Tipo, não tenho força, não tenho energia, não tenho criatividade, não sei o que fazer. Nesse sentido, a pessoa fica deprimida e começa a negar e abdicar as coisas que lhe fazem bem e lhe dão prazer. O próximo é a tristeza, dor, sofrimento, que vibra nos 75 Hz. A emoção é de lamento, pesar e arrependimento. O processo de vida é de desânimo. A visão de vida é trágica. Então, tudo, né, é trágico. O sentimento de tristeza é muito semelhante à apatia. Contudo, aqui nesse estado, a pessoa já começa a se livrar da paralisia que a impede de agir. Frequentemente, as pessoas entram nesse estado depois de uma perda muito grande.
por luto ou por depressão, por exemplo. Você deve aprender com os momentos de dor. Geralmente todo sofrimento vem acompanhado de uma lição e enquanto você não aprender isso, continuará na vibração do sofrimento e continuará criando mais disso para a sua vida. E o triste aqui é que eu vou trazer um assunto muito interessante para as mães. Eu sou mãe também, tá? Muitas vezes, o que acontece? O que você precisa acontecer para você sentir tristeza? Tu tem que ter sofrimento que gere tristeza na sua vida. E muitas vezes nós vamos influenciar os nossos filhos com isso para que eles tenham algumas atitudes ou aconteça coisa com eles para que eu sinta tristeza. Que você está criando isso. Você precisa sentir isso. Então, quanto mais tristeza volta. Mais tristeza vai, mais tristeza volta. É isso que eu gostaria de falar, eu nunca falo normalmente, porque eu acho um assunto muito delicado. As mães que perderam filhos, é muito triste, mas você não pode ficar nessa tristeza a vida toda, porque você vai criar mais disso para sua vida. Você precisa chegar na emoção lá da aceitação, que cada um tem o seu tempo, tem a sua escolha, tem o seu livre arbítrio, para que você comece a criar outras coisas para você e para o restante da sua família, né? Não sou eu que estou falando aqui, tá, pessoal? Eu só estou enfatizando a ideia, né? O quanto antes você sair disso é melhor. Ah, mas você não me entende. Não vou te entender. Como eu estava comentando com uma prima minha, né? A gente só entende alguém se você passar pelo mesmo processo. Então, eu não quero entender muita coisa. Hoje em dia eu já tentei entender. Eu já tentei entender muitas coisas na minha vida e eu só repeti o processo da outra pessoa. Eu consegui entender? Sim, porque repetiu na minha vida. Hoje tem coisas na minha vida que eu não escolho mais. Então eu não procuro entender e nem julgar também. Eu entendo hoje, mas como a minha função aqui é te ajudar a melhorar a sua consciência, a te dar um novo rumo na vida, se você escolher, né, que você tem livre-arbítrio. Então, saia dessa o quanto mais rápido possível, melhor, porque você vai parar de criar as coisas. Não é chorando, não é se envergonhando, não é culpando que você vai criar uma vida boa para sua vida, tá? Existe o período de luto, sim, não é só na morte de parente, tá? Existe o período de luto da tua depressão, do teu sentimento, do que tu tá passando. Mas escolha ser um período que termina, tenha data para terminar. Coloca uma data nisso. Eu vou chorar até tal dia e pronto. Depois eu vou erguer minha cabeça e vou fazer outra coisa. Não sei como, vou procurar ajuda. Alguém vai me ajudar, sabe? Então, como eu falo, tu tem que ser bravo com você. Tu tem que ser bravo, determinado. Tem horas que você tem que dizer assim, ó fulano, não dá mais, acabou. Chega de mimimi. Não é mimimi, tá, pessoal? Eu entendo que não é mimimi. Mas você precisa falar para você mesmo isso. Que isso vai fortalecer a tua energia e você vai conseguir sair disso, tá? Se você ficar passando a mão na cabeça do teu sentimento, você nunca vai sair dele. É como se a gente passasse a mão o filho fez algo errado e a gente, coitadinho, tá tudo bem, isso passa, vamos esperar e tal. Você nunca vai sair disso. Você precisa fazer a pessoa sofrer a consequência do ato que ela teve, para ela entender que ela tem que sair disso. Assim somos nós. Nós também temos que entender, né? Eu, Eloanda, quando eu preciso fazer com que o meu cérebro entenda algo, eu falo alto comigo mesma. Como, por exemplo, ali, vítimas não prosperam. Vítimas não prosperam. Então, eu falo alto que eu mesmo escuto de novo. E aí, acordei. Deu uma chacoalhada, eu acordei, né? Para as coisas que eu tô precisando no momento. E a outra emoção é o medo. O medo, ele vibra em 100 Hz. A emoção é de ansiedade, o processo de vida de defesa e resistência. A visão de vida da pessoa com medo é assustadora. Ela tem medo de tudo, né? O mundo é perigoso para ela, né?
as pessoas são perigosas, as coisas, tudo vai acontecer. Se eu colocar a minha mão aqui, eu vou levar um choque. É claro que tu não vai facilitar colocar o dedo na tomada, né? Mas, tô só dando um exemplo. Só que a pessoa com medo, ela aumenta muito. Ela aumenta muito, coisa que não teria necessidade, né, de ter o medo, a pessoa tem. E eu tive também, tá, pessoal? Eu falo isso com propriedade hoje, e porque eu tive depressão, tive ansiedade, eu tive síndrome do pânico, eu tive tristeza, eu tive culpa, né, sentimentos de culpa, eu tive sentimento de vergonha, eu estive no fundo do poço, né? No fundo. A vergonha é o fundo do poço. Então, assim, e realmente na época eu vivia numa apatia total. Hoje, estudando assim, eu fico, nossa, eu me identifico muito. Então, é isso, você precisa falar com o teu cérebro e mudar tudo isso. Quando eu estava com medo, então, quando eu tinha medo, até, tipo, o latido de um cachorro, eu já enxergava um bandido, né? Qualquer coisa, eu sofria muito com medo de ataques, de pessoas serem espancadas. Eu enxergava muito. E isso era tudo família, tá? Porque a gente precisa sentir o medo muito próximo da gente. Família, parentes, vizinhos, né? A gente precisa enxergar tudo isso. E a pessoa que tem medo, ela aumenta. É como se tivesse uma lupa no cérebro. Que você tá vendo assim um mosquitinho, você faz um elefante. É muito perigoso isso. O mundo, né? A pessoa com medo é assustadora. Quem está nesse estado de consciência do medo, vê o mundo como um lugar perigoso e inseguro. Sendo assim, vivem com constante preocupação e estresse. Isso porque acredito que certos fatos e situações representam ameaça e risco para o seu bem-estar e até mesmo para a sua vida. O medo paralisa, faz com que você não haja, fique estagnado. E o pior também, que o medo de tudo isso, a gente fica imaginando tanto que ele pode acontecer na sua vida. Você pode estar criando realmente isso na sua vida. As pessoas que têm muito medo de assalto, elas provavelmente elas sofrerão de assalto, né? Vai acontecer isso com elas porque elas tinham tanto medo, né? Não especificamente às vezes do assalto, mas elas têm medo. E aí o medo vai trazer situações para que ela sinta mais medo. O assalto em si, ela é só uma palavra, né? Que ele não tem significado nenhum se você não tiver aí emoção para criar ele, tá? Mas como é o medo, a palavra medo de assalto, de morte, de sei lá o que, aí a pessoa acaba criando, tá? A ansiedade é o resultado de medo e preocupação, ou seja, sofrer por antecipação por algo que talvez nem aconteça. As pessoas que vibram na frequência do medo geralmente não se amam. Então, não deixe o medo impedir de crescer, aprender e realizar. Lembre-se, se der medo, vai com medo mesmo. Porque por experiência própria eu digo, se você não fizer algo por medo, o arrependimento será muito maior. Arrisque, se não for tudo o que você pensava, pelo menos poderá aprender com as lições e com os aprendizados. Mas o tempo não voltará para que você possa repensar melhor e só depois deixar o medo de lado e agir. Abandone o medo agora. Medo na dose certa, ele é bom. É sinal de sobrevivência. Se você ver um leão, por exemplo, você não vai acariciá-lo. O medo fará você recuar. Esse medo é bom, mas o medo que limita e bloqueia você, esse não é. Esse medo faz você viver no futuro, com ansiedade sem agir. O próximo, a emoção aqui é o apego, 125 Hz. A emoção é de desejo, cobiça. O processo de vida é de escravização. A visão de vida é decepcionante. Aqui o apego está ligado ao desejo que não faz bem para você, como por exemplo os vícios, onde você nunca se satisfaz. Ou seja, você se torna escravo do seu desejo e sua vida passa a se tornar decepcionante, pois nunca sentirá satisfação com nada. As pessoas com esse nível de consciência, além de possuir vícios, também são consumistas e materialistas. Precisam sempre de algo material para tentar suprir um sentimento ruim de baixa vibração.
Não é aquela pessoa que quer crescer, que sonha e tudo mais, é aquela pessoa apegada, né? Já fala ali apego. Vamos para a raiva. A raiva, ela vibra em 150 Hz. Eu já gosto da vibração da raiva, tá? Porque quando você está na vibração da raiva, você não pode permanecer. Mas se você está na vibração da raiva, você já vai tentar lutar, sair disso, entendeu? O problema é a apatia, aquela vergonha, a culpa, aquela coisa arada lá. Eu recebi clientes, principalmente 2 anos atrás, eu recebi uma pessoa que ela era totalmente apática. Ela simplesmente não tinha força para sair da onde ela estava. E aí eu falei para ela que o meu primeiro objetivo era fazer ela ficar com raiva, né? E ela sentir raiva da situação que ela tá vivendo e tal, e querer mudar, né? Mas é uma raiva saudável, tá, pessoal? Essa raiva aqui que eu tô falando é aquela raiva que permanece em você. Ela vibra em 150 Hz. A emoção é de ódio e de ressentimento. O processo de vida é de agressividade. A visão de vida é antagônica. Aqui a pessoa se apega à ideia de que algo ou alguém lhe causou mal. Está associada a um nível de frustração. Então, dica: como você se livrar dessa raiva? Não resista à raiva. Às vezes você fica lá, mas eu não posso sentir raiva, porque é pecado sentir raiva, porque, né, cara, o fulano nem fez tanta coisa, mas eu tô com raiva. Então, não resista a essa raiva. Aprenda a lidar com a raiva e deixe ir embora todo sentimento negativo. Quando você sente raiva, você não faz mal somente para você. Faz mal para o seu corpo físico, mental, psicológico, que irão sofrer as consequências. Aqui falou que o outro vai sofrer? Não. É que você, seu corpo, seu psicológico, seu mental, isso que vai sofrer. Os fatos não podem ser alterados e as pessoas não estão vivendo as suas vidas independentemente do que tenha acontecido. Então, o fato ele não vai ser alterado na sua vida. Você precisa ressignificar esse fato, né, dentro de você para que tudo ao redor melhore. Perdoe mais, ame mais, viva o presente, deixe o passado para o passado, né? Deixe o passado no passado e não se preocupe com o futuro, pois ele não nos pertence. E, pessoal, eu quero dizer mais alguma coisa aqui. Quando a gente fala em perdoe, não é você ficar boboca, refém do que a outra pessoa faz, tá? É você se livrar desse sentimento que está em você. Talvez você escolha nunca conversar, nunca mais ver essa pessoa, mas o sentimento se livre dele, tá? Ou você que perdoa e tem que ir lá conversar com o fulano e levar pancada na cabeça de novo, isso aí é o besta, tá? Não é a pessoa que perdoa. É o besta que tá levando pancada e tá querendo mais. Na verdade, é um sentimento de menos-valia, né? Eu valho tão pouco que eu posso ser espancado de novo, certo? Se fez sentido para alguém, ó, cara, é um bingo na nossa vida. O próximo, a frequência aqui é orgulho, arrogância, é 175 Hz. A emoção de desprezo e rejeição, o processo de vida de arrogância, ego inflado, a visão de vida da pessoa com orgulho é exigente. Pessoa orgulhosa é exigente. A pessoa que está com esse nível de consciência não escuta os demais. Deixa sempre o ego falar mais alto. Eu posso, eu consigo ser tudo. Só eu sei, tá? Só eu sei. Esse é a pessoa que vibra no orgulho. As pessoas para essas pessoas, nada nunca está à sua altura ou bom o suficiente. O orgulho sempre depende de circunstâncias externas e é altamente vulnerável. Então, esse estado de consciência leva as pessoas ao nacionalismo, ao racismo, a guerras religiosas, à intolerância política, ao orgulhoso, acha que eu tô tudo certo, o que eu penso tá certo, o que eu falo tá certo, tá tudo certo, então eu não preciso mudar nada. É um estado de negação e defesa ao mesmo tempo. Você se apega às suas crenças e qualquer coisa que as ameace soa como uma ameaça para si próprio. Beleza, pessoal? Então, no vídeo de hoje a gente falou sobre as emoções de força,
né? O que é cada uma, aquelas emoções pesadas que fazem a gente fazer força para poder mantê-las, né? O pior é isso, é fazer força para poder mantê-las. Quem chegou agora por último, minha madrinha aqui, tá terminando a live. Agora vai ter que assistir tudo de novo desde o começo, tá bom? Vai ter não, né? Assiste se quer, mas é bem interessante. Então a conclusão hoje do nosso estudo é: a felicidade não se resume na ausência de problemas, mas sim na sua capacidade de lidar com eles. Então, pessoal, muito legal quando a gente aprende isso. Isso quem disse foi Albert Einstein. Quando a gente aprende a lidar com as emoções, a gente aprende a lidar com nossos pensamentos, a gente aprende a lidar com as coisas, não é que a vida vai nos isentar de todos os problemas. Os problemas estão aí, a gente está vivendo, a gente está fazendo, as coisas estão acontecendo. Só que você fica mais forte e automaticamente os problemas eles aparecem que diminui, né? Aparentemente diminui. Não é que o problema diminui, é que você fica mais forte. Então, ficando mais forte, é como, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A criança, quando ela começa a caminhar, ela dá um passo, ela cai. Ela levanta, dá outro passo e cai de novo, né? E assim ela vai fortalecendo, fortalecendo. De repente, caminhar fica tão fácil pra gente que a gente, cara, caminho sem pensar, né? E assim acontece com os sentimentos também. Você cria a sua realidade. Não tem nenhum problema você ter alguns sentimentos negativos durante o seu dia, né, ou durante a sua vida. O problema é quando permanece e a média das nossas emoções é o que cria a nossa realidade, né? Traga esses sentimentos à consciência, não negue esse sentimento. Tá com raiva? Perceba que você está com raiva, né? Tô com raiva, sinto ódio, sinto tristeza, sinto inveja, né? A inveja é uma coisa bem interessante também. Eu vou trazer aqui um pouquinho sobre o assunto inveja, já que a live pode fazer parte disso. Muitas vezes nós falamos assim, que as pessoas têm inveja da gente, né? O outro tem inveja de mim, e aí a minha vida não anda, por quê? Porque o outro tem inveja de mim. Só que a inveja, ela é um sentimento como esses outros que eu acabei de falar aqui. Boa tarde, Wanda, seja bem-vinda. Também tô terminando a live hoje, tá? Então, a inveja também é um sentimento como esses outros que nós estudamos aqui na live de hoje. Ela sai de você e ela volta para você. Se você não quer mais sofrer com a inveja que você acredita ser dos outros, trabalhe a inveja dentro de você. Só que é muito engraçado, a inveja é um pecado que só o outro tem, né? Eu nunca tenho esse pecado. Só que hoje a gente entende que o que vai, volta. Não só vem, ele volta para manter aquela inveja que você tem dentro de você, né? Ou eu tenho dentro de mim. Então, nós temos esses sentimentos, a gente não pode negar. A gente precisa trazer esse sentimento à consciência, porque a consciência, muitas vezes, ela é a cura. Quando eu tenho um espinho no meu pé, eu ia dizer o pé inflamado, né? Quando tem um espinho no meu pé, o que eu faço? Eu não tenho espinho, tô negando o meu espinho e não tô ali. Não, eu vou pegar lá e vou achar o espinho, vou cutucar e vou tirar, né? Não vou deixar o espinho ficar ali. Então, é uma reflexão aqui para deixar. Então, reconheça os seus sentimentos, né? Traga à consciência esses sentimentos negativos, reconheça, mas não se apegue. Essa é a ideia, ó, reconheça-os, mas não se apegue. Esses sentimentos só existirão em você, enquanto você ainda estiver inconsciente. Por isso que a gente precisa se tornar consciente, vai melhorando a nossa vida. Após fazer uma autoanálise e descobri-los, eles deixarão de existir, ou pelo menos minimizarão, né? Uma vez aqui, uma historinha, tá? Uma terapeuta disse assim, olha que legal esse exemplo aqui, né? Quando é que acaba a brincadeira de esconde-esconde? Quando é que a brincadeira de esconde-esconde se acaba? Quando o que está procurando acha o outro, né? Acha quem está escondido. Então, quando você encontra a pessoa. E assim é com os nossos sentimentos também, ó. Com os sentimentos negativos acontece a mesma coisa. Enquanto você estiver sentindo algo ruim e não trouxer isso à consciência, ele permanecerá.
Mas a partir do momento que você parar, analisar e reconhecer o que está sentindo, ele começará a ir embora. É um treinamento constante. Então, cuide da sua energia, cuide dos seus sentimentos, se policie constantemente e assuma a responsabilidade pela sua vida. Você é responsável pelo seu corpo, pela sua mente e principalmente pela energia que emana. Ninguém muda você. E você também não muda e não controla ninguém. Você tem o poder somente sobre você e sua energia. E você, qual é a frequência que está vibrando? Escolha vibrar alto, escolha ser o seu melhor eu, a sua melhor versão. Então isso, pessoal, é uma escolha, né? É uma escolha, a gente tem que escolher, a gente tem que se fazer de bravo às vezes. Eu lembro do meu tio, né? Não vou falar o nome aqui, mas quem tá assistindo vai saber quem é, né? Meu tio diz assim, fazer uma cara feia e vai, né? Faz uma cara feia e vai. Então, eu acho muito legal essas expressões, que às vezes a gente precisa fazer essa cara feia e dizer assim, cara, ó, se acorda, né? Fulano e Luanda, se acorda? Não dá pra viver mais a vida assim. Beleza, pessoal? Falei bastante, gratidão quem passou por aqui. E a gente vai continuar nesse assunto, tá bom? Beijo aí, até a próxima.